Fala, meus amores, boa noite, galera, como é que estão todos vocês? Firmes e fortes? Esse ano é o ano da sua aprovação. E galera, pra galera que tá aí me perguntando, tá? Passei alguns dias aí adoentado, tá? Gravando muito, né? Porque esse mês a gente tá lançando o nosso curso de raciocínio lógico do zero, tá? E de matemática básica, né? E matemática do zero. Então, sigam lá, gente, o nosso Instagram, tá? Entra aqui no grupo que tá na descrição do vídeo, que a gente vai divulgar aí tudo certinho, tá? Falta pouco, muito obrigado aí, tá? Pra galera que vem aí esperando e vai ser show. Gente, e hoje, raciocínio lógico sem sofrência, tá? Aqui o Exatas para gabaritar não deixa você sofrer. Então, vai aqui, comenta, diz o que você achou e vamos juntos. Gente, essa primeira questão, ó, uma questãozinha agora, ó, super recente da VUNESP e uma questão inteligente. Veja por quê. A negação lógica da proposição se Aldo é pescador e é mentiroso, então todo pescador sabe nadar. A negação lógica dessa proposição pode ser enunciada como, vamos lá, ó, sempre quando a gente vai negar um sim então, você tem que tomar cuidado. Sempre separe a primeira parte, ó. O que é que a gente chama de primeira parte, ó? A primeira é o que está entre o se e o então. Ou seja, essa parte aí que está em amarelo. E a segunda parte, ó. A segunda parte é essa parte que está aí em laranja, que é o que vem depois do então, né? O sim, então, a representação simbólica tem a setinha lá, né? A setinha fica exatamente embaixo do então. Então vamos lá, ó. A primeira parte é o que está entre o se e o então. E a segunda parte é o que está depois do então. E como é que eu nego o sim, então? Gente, a negação do sim, então, é o marido safado. E sempre o marido safado, ele mantém a primeira e nega a segunda. Professor, como assim o mané? O mantém a primeira e nega a segunda. Ó, manter a primeira significa repetir. Você vai repetir tudo isso aqui, ó, que tá em amarelo. Aldo é pescador e é mentiroso. Aqui tá dizendo, ó, Aldo não é. Aqui Aldo não é. Já tá errado. Porque a primeira parte você mantém. Então, ó, Aldo é pescador e é mentiroso. Tá vendo? Aqui, ó, Aldo é pescador e é mentiroso, ó. Mantenho. Aqui, ó, já colocou Aldo não é pescador, ó. Só ficou aí rapidinho Lady B e Lady D. Só que quando você nega o sim então, ó, você troca o se então pelo e. Porque o que é que o marido safado faz? Mantém a primeira e troque sempre o se então por e. Ele trocou, ó. Botou aqui e, botou aqui e. Só que você vai negar, gente, a segunda, ó. E veja como a VUNESP é inteligente. A segunda parte tem o todo. E quem já assiste aqui às aulas sabe que a negação do todo, né, Vera Verão? Epa, bicha não! Ó, para negar o todo, eu troco por epa não. Ou seja, como é que eu nego todo? Eu troco por existe
ou eu troco por pelo menos um, ou eu troco por algum e nego o verbo. Então, como é que eu nego todo pescador sabe nadar? Eu posso negar como? Algum pescador não sabe nadar. Pelo menos um pescador não sabe nadar. Existe pescador que não sabe nadar. Tá aqui, ó. Letra D. E ainda poderia aparecer aqui, ó. Há pescador que não sabe nadar. Então, ó, veja como a banca é inteligente. Além de saber negar o sim, então, você tinha que saber negar o todo, tá? E quando eu vou negar o todo, eu troco por existe, pelo menos um, algum, a e nego o verbo principal. Então, resposta letra D de Deus. Vamos embora. Gente, questãozinha número 2, ó, uma questãozinha agora recente, ó, da FGV do domingo. Helena ganhou um cachorrinho chamado Tobias em um domingo. Ele foi levado ao veterinário para tomar a primeira vacina 150 dias depois. Em que dia da semana Tobias foi vacinado? Então, veja, ele quer saber o seguinte, veja, ela ganhou um cachorrinho chamado Tobias em um domingo, só que ela vai levar ele, o quê? Para tomar a primeira vacina 150 dias, o quê? Depois, tranquilo? E aí ele diz, em que dia da semana Tobias foi o que? Vacinado. Então, gente, é uma questão de calendário, né? E uma questão que aparece sempre na FGV e em outras bancas. Essas questões, você tem que lembrar que os dias da semana se repetem a cada 7 dias. Então, sempre como é que eu faço com esse tipo de questão? Eu pego a quantidade de dias que eu quero e vou dividir por 7, né? Porque quando eu pego a quantidade de dias e divido por 7, eu vou achar quantas semanas completas se passaram. Vou pegar aqui 15, ó. Isso aqui dá 2. 2 vezes 7, 14, né? Aqui dá 1, baixo o 0. 10 por 7, aqui dá 1. 1 vezes 7 dá quem? Dá 7, ó. Sobra resto 3. Vamos interpretar. Ó, se eu tô num domingo, daqui a 21 semanas completas, vai ser um domingo. Por exemplo, gente, ó, se esse resto desse 0, a resposta era domingo. É por isso que não tem domingo aí, né? Mas o que é que são 150 dias? 21 semanas completas e 3 dias. Eu tô no domingo, daqui a 21 semanas completas é domingo. Só que ainda eu tenho quantos dias para contar? 3 dias depois do domingo, ó. 3 dias depois do domingo. Segunda, terça, quarta. Quarta-feira, como resposta, ó, Lady B. Gente, lá no nosso curso, tá? Do raciocínio lógico do zero, cara, a gente vê lá todas as dicas de calendário. Gente, não percam o nosso quadro semanal de segunda a sexta, tá? Que é o meio-dia das exatas, tá? No nosso curso, gente, a gente vê todo tipo de questão possível, tá? É um curso focado. Não compre nenhum curso. Você vai ver um monte de curso aí regravado, tá? Um monte de curso que o cara bota lá por vender. O nosso curso ele vai ser direcionado. O aluno vai ter contato com o professor. Vai ser algo nunca visto, tá? Então, tá aí, ó. Lady B, só
alegria. Vamos embora. Gente, questão 3, uma questão da VUNESP. Ó. Certo dia, João entra em casa com seus amigos Carlos, Tiago e Ricardo. Eles passam pela sala onde está. Sobre a mesa, uma torta que a mãe de João, Ana, tinha feito para o aniversário dela. E aí veja, minutos depois, Ana passa pela sala e vê que o pedaço de torta que estava em cima da mesa desapareceu. Ela chama imediatamente os 4 meninos e pergunta quem pegou o pedaço de torta. Cada um disse o seguinte. Tiago disse, foi Carlos quem pegou o pedaço de torta. João disse, já tirou dele da reta, né? Não fui eu. Ricardo disse, Tiago pegou o pedaço de torta. Carlos disse, Ricardo mentiu. E aí veja, ó. Sabendo que um deles mentiu e os outros disseram a verdade, pode-se concluir que... Vamos lá. Gente, primeiro, ó. Isso é um tipo de questão de um assunto que a gente vê chamado verdades e mentiras. E eu dou 2 dicas nesse tipo de questão. Porque a galera, quando pega esse tipo de questão, o que é que a galera faz? Adota Tiago mentindo, os outros falando a verdade. Aí faz um teste. Adota João mentindo e os outros falando a verdade. Testa hipóteses. Tá certo, mas você vai perder tempo. Concurso, você não pode sofrer, não pode ter sofrência. O que é que você faz nesse tipo de questão? Ó, sempre procure ver se tem alguém chamando o outro de mentiroso. Quando alguém chama o outro de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso é quem é acusado. Então, por exemplo, ó, Sormani disse que Rodolfo mente. Quando um cara chama o outro de mentiroso, ou o mentiroso é quem acusa, ou o mentiroso é quem foi acusado. Não tem como os dois estarem mentindo ou os dois estarem falando a verdade, porque eles são pessoas do tipo opostas. Então, veja aqui logo, ó. Carlos disse que Ricardo mentiu. O que é que você conclui com isso? Ou Carlos mente ou Ricardo mente. Um dos dois é o mentiroso. Mas só tem, gente, um mentiroso. O mentiroso ou é Carlos ou é Ricardo. Então, com certeza, Tiago tá falando a verdade. João tá falando o quê? Verdade, tá? E veja, o mentiroso ou é Carlos ou é Ricardo. Por quê? Porque Carlos disse Ricardo mente. Quando alguém chama o outro de mentiroso, um dos dois é o mentiroso. Então, o que eu já sei é que tanto o Tiago como o João, eles falam a verdade, porque só um mente. E o mentiroso ou é Carlos ou é Ricardo. E, gente, como o Tiago tá falando a verdade, ele disse que o quê? Foi Carlos quem pegou. Ó, já tem aqui resposta, ó. Carlos pegou o pedaço de torta. Isso eu já sei. Porque como o Tiago é um cara que fala a verdade e ele disse que foi Carlos, é porque foi Carlos. Professor, mas se eu quiser saber quem mente, vamos lá. Ó, aí fica fácil. Porque, ó, quem pegou o pedaço de torta foi Carlos. Só que Ricardo disse que Tiago pegou o pedaço de torta. Gente, você já sabe que quem pegou o pedaço de torta foi Carlos. E Ricardo está dizendo que Tiago pegou o pedaço de torta. Então, gente, Ricardo, ele mente. Porque como ele está dizendo que Tiago quem pegou e eu já sei que foi Carlos, Ricardo mente. Ó, aqui ele disse que Tiago é o mentiroso,
João é mentiroso. Não. Ricardo é um mentiroso. Tá vendo? Olha, que era um dos dois. O Ricardo ou Carlos. E quem pegou o pedaço de torta foi Carlos, letra A. Gente, dentro do curso eu mostro os 4 tipos de questões de verdades e mentiras. Você nunca mais erra. Por isso que eu digo, o nosso curso vai ser o curso. Vamos embora. Gente, questão 2025. Seja a sucessão de vocábulos formados todo com 5 letras, a palavra que substitui corretamente o X é... Gente, eu já disse, ó, questõezinhas que ele chega pra gente, tá? E ele fala lá, por exemplo, ó, dado um conjunto de palavras com 7 letras, 9 letras, 5 letras, 3 letras. Quando ele pega, dá um conjunto de palavras e fala em quantidade ímpar de letras, olhe para o termo do meio. Porque, gente, só existe um termo no meio se a quantidade for ímpar. Olhe para o termo do meio. Ó, o termo do meio aqui é A, o termo do meio é E, o termo do meio é I, o termo do meio é O. Tá vendo que o termo do meio são as vogais aí em ordem crescente? A, E, I, O. A próxima palavra tem que ter no meio a vogal U. Quem tem a vogal U no meio, urubu, letra C. Gente, no nosso curso, quando a gente estuda lá sequência de palavras, de letras, de números, eu pego todo tipo de questão. Todo. Pra não ter erro. Você não tem sofrência não, gente. Você já vai preparado. E outra, a gente pega todo tipo de questão, inclusive as mais atualizadas, tá vendo? Tá aí, vamos embora. Questão 5, ó. A sucessão de palavras seguintes foi escrita obedecendo certa lógica. A palavra que substitui corretamente o X é, ó, sempre quando eu pego o meu curso, a gente divide lá todos os casos possíveis que as bancas mirabolam. Ele já chegou na prova e quando ele coloca sequência de palavras, ele gosta de relacionar muito as iniciais, ó. 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 Olhe. Pri de primavera, ver de verão, outi de outono, a próxima tem que ter as iniciais de quem? De inverno. Quem tem as iniciais de inverno? Inválido. Resposta, letra D. Gente, ele já chegou na prova e botou bem assim, ó. João. J de janeiro. Fátima. F de fevereiro. Marcelo. M de março. Aí depois a inicial de abril, de maio, de junho, de julho. Era inicial de agosto. Só que ele amarra de um jeito para não dar brecha para você, para não ter uma outra lógica. Então, gente, existem vários tipos de lógica. No curso a gente mostra todo tipo de questão. Então, ó, amanhã a gente tem matemática, tá? Sem sofrência. Hoje, raciocínio lógico sem sofrência. E galera, por favor, deixa o like, curte e compartilha. Porque aí a gente continua com o nosso projeto, ajudando. Pelo menos aí, uns 100 comentários aí. Quem não tá inscrito no canal, ó, se inscreve, tá? Segue o nosso Instagram, entra no Telegram e no grupo que tá aqui na descrição do vídeo, pra galera que tá esperando lá o nosso curso básico de matemática e raciocínio lógico. Gente, um beijão, valeu, fui!